menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, 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 o diabo. Eu tenho um sonho. Do quê? Um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos senhores de escravos poderão se sentar à mesa da fraternidade. Depois dessa frase, que foi tirada do discurso de Martin Luther King, estamos começando mais um Papo Sem Arrodeio. Eu sou Edu Oliveira. E eu sou Bruno Skylab. Eu sou Caio do Povo. E eu sou Estênio Marcelo. E hoje temos mais uma vez a participação do professor e historiador Jorge Miquiles e também do professor mestre em História e doutorando em História Social pela UF, professor Leandro Nascimento. Agora estamos com um quadro novo agora, que é os nós da semana. Bora aí, Steiner. Temos aqui de domingo a domingo, né? Vamos mostrar aqui os dias e homenagear os profissionais. Então, domingo foi dia 7, dia da liberdade de imprensa. Segunda-feira, dia 8, dia do citicultor. Quem não souber vai pro dicionário. Mas é aquele pessoal que cuida das frutas cítricas, tá certo? Terça-feira, dia do tenista e do porteiro e dia de Anchieta. Vamos para o quarta, dia 10, dia mundial da liberdade de imprensa, dia da língua portuguesa e dia da artilharia. Quinta-feira, dia 11, dia da Marinha Brasileira e da Televisão. Sexta, dia do Correio Aéreo Nacional e dia dos namorados. Beijinhos, beijinhos. Muito bem. E 13, dia do turista e dia de Santo Antônio. Todo mundo fazendo suas simpatias. Bem. Dia 14, domingo, dia do profissional das relações públicas. E parafraseando, né, alguns saberes anônimos, temos aqui para esse período de pandemia aqui, ó, calma! Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. E é isso aí, Eduardo. Isso foi de semana a semana. Muito bem. Valeu. Muito bem, arrasou. O tema do dia hoje é genocídio dos povos negros. Com a palavra o professor Leandro aí. Boa noite, minha gente. Satisfação estar com vocês aqui nesse programa, tá? Agradeço. Então, isso é um tema atualíssimo, né? Que se refere à escravidão, né? Acho que, mas, né, enquanto Brasil, enquanto Estado, né? Os nossos problemas sociais estão todos relacionados à escravidão, em termos de relações sociais, de relações de poder. Por isso que a democracia no Brasil é tão complicada, né? Porque a nossa elite aristocrática transforma tudo. Nem o capitalismo no Brasil dá certo, né? Ele fica à mercê da classe aristocrática. Então, é tudo mais complicado no Brasil, então tem suas particularidades, né? E falar da questão do povo negro, né, do afrodescendente, dos escravos, ex-escravos, seus descendentes, nessa história do Brasil, nessa formação do Brasil. A gente for trabalhar de racismo, a gente tem que sair um pouco do Brasil para elaborar esses conceitos, né, e de quanto o Brasil foi particular com relação a isso. Porque o conceito de racismo, né, ele vem desde o mundo antigo, desde a antiguidade. O que é racismo? É uma ideologia de superioridade social, em que um grupo ele se acha melhor do que aquele outro e permanece dentro, cria e permanece um sistema hierarquizado, né, nessas relações sociais. Ou seja, as relações de poder vão criar essas categorias sociais, né? Então, o poder de um sobre o outro, e esse poder de um sobre o outro, na maioria das vezes, é criado dentro de uma ideologia construída. Então, o racismo é isso. Então, existem vários autores aí que trabalham o conceito de racismo assim, global. Tem o Carlos Moore, que tem um livro muito bom, que é o Racismo, a história e a construção do racismo da antiguidade à modernidade. Tem o Jack Wood, que trabalha como a África foi inferiorizada ao longo da construção histórica. Né? Tem o próprio Sheikh Anta Diop, que trabalha a unidade africana, enfim. Então, esse pessoal mostra muito essa construção, que, apesar de vir desde o mundo antigo, é no século XIX, no período moderno, que ela vai se consolidar em termos de ideologia para a própria formação da sociedade brasileira que a gente vai ver no século XX. Então, a gente tem na Europa a segunda Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, para poder dar certo, eles têm que buscar matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Então, a partir daí, dessa necessidade, se vai criar a perspectiva de invadir, né, regiões, continentes, como a África, como a Ásia,
para realmente partilhar entre esses países que estavam se formando em nações industrializadas atrás dessas categorias. E um ponto crucial aí foi as armas, né? A Revolução Bélica. As armas de repetição, as metralhadoras, vão fornecer isso para os europeus. Eles vão poder, através dessas armas, mostrar-se diferenciados, né, em termos de ações militares nesses países. Só que não só a Força Armada consegue dominar, você tem que criar uma ideologia. Então, o europeu tinha que justificar isso para o mundo, esse imperialismo no mundo, ele tem que justificar isso. Então aí é que vai se acionar as universidades, que até então eram comandadas pelo mundo eclesiástico, né? As primeiras universidades europeias, lá no século XIV, XIII, elas vão ser vinculadas à instituição eclesiástica. Então, os grandes industriais vão se anexar às universidades e financiar pesquisas e projetos que vão direcionar a essa formação, a essa criação de uma ideologia que a gente costuma chamar hoje de racismo científico. De que o mundo, o ser humano, ele é classificado em raças, que o europeu era a raça superior e estava disposto a civilizar, levar o progresso para os seus irmãos no resto do mundo. Dessa hierarquia, né, o último na escala de evolução, porque também entra a questão do darwinismo social, o último nessa escala evolutiva seria a suposta raça criada do africano. Então, quando isso chega no Brasil e vai ser absorvido pelas faculdades, pelos intelectuais, né, no século XIX, então a grande questão é justamente essa: como é que o Brasil, um recém-país formado aí, né, se tornou independente, entre aspas, em 1802, como é que a gente vai se formar um país moderno, civilizado, dentro de uma mentalidade de progresso, se a gente tem uma mão de obra e se a gente tem uma história vinculada aos africanos, que seriam o último nesse estágio, ou seja, a raça mais inferior de todas. Então é todo um processo de construção no Brasil para justamente fazer esse esquecimento dessa história da escravidão, o esquecimento dessa população durante e após a escravidão, que vai influenciar essa mentalidade ao longo do início, principalmente de todo o século XX, construindo essa ideia de que o branco era superior. Então aquele padrão europeu era o que se aproximava mais do último estágio evolutivo da humanidade, ou seja, do progresso, né, da civilização. E aquele padrão europeu tinha que ser seguido nos costumes, na religião, na forma de se vestir, na aparência, nas relações de poder social. Então tudo que fosse dentro do padrão europeu tinha que ser seguido para ser moderno. E quem não se encaixasse dentro desse padrão era excluído, escanteado, marginalizado. E foi assim que aconteceu com toda a história do negro no Brasil, tá? Então tem toda essa construção do pós-abolição, principalmente, o próprio movimento abolicionista. Muitos abolicionistas estavam preocupados em embranquecer o Brasil e não, né, criar mecanismo de absorver esses ex-escravos na sociedade, né? Então por isso as grandes migrações europeias. E isso vai ser construído não só por esse caráter ideológico científico, mas como também a própria religião, né? Essa questão do negro ser inferior vai ser muito utilizada pela religião católica e depois, consequentemente, os reformados, os protestantes. A gente vê várias passagens bíblicas, principalmente na Gênesis, passagens que vão ser utilizadas para mostrar isso, né? Como a questão dos filhos de Cã, né? O filho de Noé que vai ser amaldiçoado, entre outros. Sim, tá? sim. Então, o Brasil vai ser construído dentro dessa ideologia. E isso é uma ideologia de superioridade social. Então, a grande elite que vai usar mecanismos para se manter no poder ao longo de toda a história do Brasil, vai se utilizar muito bem disso. E isso vai ser impregnado em todas as instâncias sociais. Aquele indivíduo, aquele grupo social que não tem economicamente condições de se mostrar melhor do que o outro, ele está justamente a ideologia, sobretudo aspectos culturais. Ah, eu não tenho mais dinheiro do que você, mas eu sou branco, eu sou loiro, o meu cotidiano é padrão europeu, a minha vida é padrão europeu, a minha religião é melhor do que a sua, meus aspectos culturais são melhores do que o seu. Então isso faz com que, dentro de uma relação de poder, o racismo se torne a ferramenta para que um grupo sempre esteja superior ao outro. Agora, é claro, o Brasil tem a sua particularidade, porque ele é todo hierarquizado, em várias instâncias, o que vai ser afetado dentro dessa ideologia construída. Boa noite, gente. Mais uma vez, Boa noite. é um prazer estar aqui com vocês, viu? Olha só, esse tema ele é da maior relevância e até porque é algo que eu venho dizendo há um bom tempo.
é um tema que precisa ser estudado nos bancos escolares também, nas escolas, e não apenas nas faculdades, porque a criançada do ensino fundamental, do ensino médio, ela tem que sair da escola tendo pelo menos uma noção de como se dá essa construção do racismo no Brasil, do preconceito contra o negro, que leva a esse genocídio, e continua, né? Vocês viram recentemente, acredito, a jogadora de vôlei brasileira, Ana Paula, que falou que enquanto os negros no Brasil forem maioria nos assaltos, nos presídios, nos crimes, o racismo ele é inevitável, o que é um absurdo. Tal frase, uma frase assim de um racismo realmente violento. Então veja só, nós temos um período muito grande de construção intelectual, e aqui eu não estou falando de gente assim considerada fora do mundo letrado, fora das academias, fora dos livros, não. Estou justamente falando disso que a gente costuma chamar de inteligência brasileira, sabe, que construiu essa visão depreciativa da população negra. Por exemplo, no livro Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, do professor Sidney Chalop, ele nos mostra uma carta na qual Rui Barbosa, o nosso águia de raia, político, advogado, orador, Rui Barbosa, ele lamentava que uma epidemia de febre amarela estivesse matando os imigrantes europeus brancos e estivesse poupando a população negra que vivia no Rio de Janeiro da Corte Imperial, porque para ele a epidemia ela teria feito um grande serviço se ela matasse os negros e poupasse os imigrantes brancos. Então, isso aí mostra justamente como é que essa inteligência, sabe, como é que esses intelectuais brasileiros, eles projetavam o negro, tanto no interior do Brasil, quanto fora do nosso país. Joaquim Nabuco mesmo, ele vai falar no abolicionismo que havia problemas em relação ao negro decorrentes da violência da escravidão, coisa que Joaquim Nabuco jamais negou, mas dizendo que havia problemas do negro no fato puro e simples de ele ser negro. Quer dizer, havia problemas na população negra decorrente do fato daquela população ter a sua cor de pele. Quer dizer, havia problemas no negro que você não podia colocar na conta da escravidão, e sim pelo fato da pessoa ser negra. Então, há toda, sabe, uma intelectualidade que foi construindo essa noção. E vocês sabem que na época do Império, e durante grande parte da República, o analfabetismo, ele graçava na sociedade brasileira, inclusive entre pessoas da elite, mesmo pessoas que tinham posições de senhores de engenho, enfim. Monteiro Lobato, ele vai chegar ao extremo, já que ele era um defensor da eugenia, ele era um defensor do darwinismo social. Sim. E ele vai inclusive falar numa carta que um país que não tinha forças para construir uma Ku Klux Klan era um país perdido para altos destinos. E isso é interessante, assim, no sentido de compreender esse pensamento racista, porque Monteiro Lobato, ele sabia o que era a Ku Klux Klan, ele sabia como a Ku Klux Klan agia, sabe, de invadir as casas dos negros, de tirar a população negra de suas residências, de torturar, queimar os corpos, pendurar em árvores. E mesmo assim ele vai dizer que a fraqueza do Brasil estava em não ter conseguido organizar uma Ku Klux Klan, porque nas palavras dele, Monteiro Lobato, a Ku Klux Klan colocava o negro no seu lugar, e o negro destrói a capacidade criativa de um povo. Então, isso aí, por exemplo, a criançada não conhece, já que Lobato, ele é o principal autor infantil do país. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, durante muito tempo, ele foi carro-chefe da programação infantil da maior emissora do país, que é a TV Globo. Então, sim, evidentemente, não interessaria a você explicar às crianças que, para aquele autor infantil ali, o negro brasileiro, ele deveria ter sido destruído por uma Ku Klux Klan tropical, uma organização semelhante à Ku Klux Klan, só que em terras brasileiras. Então, essas pessoas, sabe, que tinham acesso à cultura, tinham acesso à escrita, que publicavam em jornais, que escreviam livros, se elas pensavam dessa forma e se elas difundiam, você imagine no senso comum de uma população que era majoritariamente analfabeta, porque a população brasileira colonial, a população brasileira imperial, assim como a população brasileira da República durante as primeiras décadas da República, era uma população eminentemente analfabeta. Qual foi a grande jogada da República para retirar o grosso da população das eleições pela Constituição, a primeira republicana de 1891? A exigência da alfabetização, que já vinha do Império. Eles sabiam que bastava exigir alfabetização para você alijar, a mulher já não votava, né, por ser mulher. Sim. E no caso dos homens, isso alijaria então
digamos, os outros 50% da população, ficaria só um grupo muito pequeno. Então, essa é a questão, sabe? A Leandro observou muito bem aí como essas ideias começaram a surgir, e é muito importante aqui no Brasil a gente começar a estudar, claro, colocando cada ideia dentro do seu tempo. Os árabes têm um ditado que diz que os homens se parecem mais com o seu tempo do que com seus pais, o que é verdade. Então, evidentemente, que Monteiro Lobato, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa foram homens da sua época, do seu tempo. Naquele tempo, a ciência, ela garantia. Hoje a gente sabe que falsamente, né? Mas na época eles acreditavam que isso era verdade. Na época eles acreditavam que a ciência garantia a inferioridade racial, a inferioridade biológica do negro. Esse imaginário, infelizmente, está presente até hoje. É isso aí, gente. Obrigado, professor. Bom, gente, é o seguinte, importantíssimo a gente entender essa gênese do racismo no Brasil. Eu acho importante a gente entender como tudo isso surgiu, por que isso existe ainda hoje. Agora, é importante também a gente refletir sobre esse fenômeno na atualidade, esse fenômeno no momento, porque persiste, mesmo a gente tendo chegado ao século XXI, que eu imagino que muita gente lá no século XX certamente imaginou, assim, as mentes mais progressistas no século XX, né? Imaginavam que no século XXI a gente não teria mais problema com essa questão de racismo, de misoginia, que a humanidade estaria evoluída. E, no entanto, ainda hoje a gente vê esse problema muito presente na nossa sociedade, e principalmente, gente, uma coisa que eu não sei se todo mundo percebe, mas isso me preocupa muito, esse movimento, que eu vou chamar de um movimento reacionário atual, contemporâneo, que, assim, eu acho complicado, assim, não é exatamente de extrema direita ou fascista, como a gente discutiu no podcast da semana passada, mas assim, um movimento reacionário, um movimento negacionista, sabe? De achar que toda esse esforço que tem se feito para se intensificar uma cultura de direitos humanos, para se combater toda forma de discriminação, toda forma de exclusão, tudo aquilo que é tão nocivo para a sociedade, tem sido visto como o politicamente correto, como um exagero. E aí existe um movimento muito forte hoje para tentar classificar tudo isso como aí essa palavrinha que eu detesto, que me dá nos nervos, que é o mimimi. Isso tudo é mimimi, isso tudo é exagero, isso tudo é bobagem. Essas coisas sempre existiram, ninguém se ofendia, mas agora a gente não pode falar mais nada, não pode mais fazer piada. Aí menciona-se muito, por exemplo, as piadas que eram feitas lá no programa dos Trapalhões, em que era constante, né, as piadas racistas. E, mas isso ninguém se ofendia, né? Isso aí, claro que isso feria algumas pessoas, claro que isso era nocivo. Agora, quem era prejudicado não tinha voz para se manifestar, tá? E muitas vezes o efeito que é causado, ele não é sentido, não é percebido, mas ele tá lá. Eu acho o seguinte, eu acho que o importante da gente debater isso hoje, eu acho que o mais importante num debate como esse é a gente fazer um debate propositivo, a gente tentar encontrar alternativas, né? E eu acho que uma das principais armas que a gente pode ter contra o racismo hoje em dia é a representatividade. Agora, a gente não deve se enganar, a gente tem que lutar. A gente está no meio de uma luta, de uma guerra, né? E isso a gente não pode minimizar de forma nenhuma, sabe? A gente achar que não vamos exagerar. A gente está no meio de uma batalha mesmo, sabe? E a gente tem que defender aquilo que é bom, aquilo que é correto, com muita, assim, veemência. Essa questão da representatividade. Porque o que acontece? Quando você vê na televisão, por exemplo, ou em qualquer outro veículo, você só vê, por exemplo, no filme o protagonista é sempre branco, de olhos azuis. Nos jogos eletrônicos, a mesma coisa. Os brinquedos, né? As bonecas sempre são brancas. Isso constrói uma imagem muito poderosa. Isso tem um efeito muito poderoso de chegar ao ponto de uma criança negra ela ter essa sensação de que eu nunca vou poder ser um super-herói, eu nunca vou poder ser uma pessoa importante, porque as pessoas iguais a mim ali na televisão, elas estão fazendo faxina, elas estão, né, o porteiro do prédio, não dizendo que essas pessoas sejam menos importantes, mas nunca o protagonista, nunca a pessoa de maior relevância é o negro, né, e isso constrói
constrói uma baixa autoestima na população negra que faz com que o próprio negro aceite a situação de exclusão que ele sofre. Então, assim, agora, como eu estou dizendo, isso requer que a gente entenda que a gente está no meio de uma guerra, porque não é tão fácil assim a gente mudar esse paradigma. Porque alguns anos atrás, por exemplo, né, foi lançado o filme lá da série Star Wars e colocou-se um protagonista negro no filme e a reação foi uma reação bastante negativa. Muita gente criticando, dizendo que não queria ver um negro como protagonista do filme. Teve uma recepção muito negativa, então é preciso resistir a isso, insistir. É preciso se construir, assim, trabalhar até mesmo o vocabulário. Eu aprendi aos 11 anos de idade na escola, que eu tive a felicidade de ouvir uma palestra sobre racismo, sobre o movimento negro, e a pessoa lá me ensinou, e eu nunca esqueci, né, que ninguém tem cabelo ruim nem cabelo bom. Cabelo é cabelo. Cabelo serve para cobrir a cabeça. Então, uma pessoa que tem o cabelo crespo, ela não tem o cabelo ruim. Mas a gente repete isso, assim, com muita naturalidade ainda hoje. Então são essas coisinhas que parecem muito pequenas, mas que a gente precisa ir combatendo. Isso não é ser chato. Isso não é como o pessoal lá do Bolsonaro costuma chamar de o politicamente correto ou mimimi. Isso é algo muito importante para a gente desconstruir toda essa cultura racista que, como os professores muito bem colocaram aí, são uma coisa que foi construída historicamente e ainda tem um peso muito grande na nossa sociedade. Então, assim, é preciso a gente entender hoje que o racismo é uma coisa a ser combatida, né? Eu vejo muita gente compartilhar na internet, por exemplo, uma fala, eu não sei se é legítima, eu não sei se realmente é dele, mas seria atribuída a Morgan Freeman, em que ele diz que o racismo, quanto menos se falar nele, é melhor. Eu sou totalmente contra essa visão. Eu acho que o racismo precisa ser discutido, precisa ser debatido e precisa ser combatido com diversos tipos de ações, mas principalmente até nas nossas conversas informais a gente tem que se policiar e tem que ter uma atitude constantemente antirracista e vigilante. E falando nisso também, a gente não via um apresentador negro, né? E hoje em dia temos o Márcio Bonfim, o Pedro Lins, a Maju. É importante essa representatividade. É muito importante. O principal negro também, né? Que já teve, Thaís Araújo e outros, né? Que já tiveram também. E são negros, né? O marido dela, Lázaro Ramos. E também hoje teve um vídeo daquele, o Júlio, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, dando uma Terry Crews. Falando do menino João Pedro, né? Que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Primeiramente, agradecer a participação dos convidados, dos dois professores, dos dois mestres, né, que trouxeram essa contribuição formidável, principalmente para a gente se ater sobre o processo histórico, né, do racismo de uma maneira geral, e é impossível discordar disso. E aí eu tô trazendo essa temática, eu tô tentando me dar com essa temática sobre o que nós vivemos hoje na sociedade brasileira quando colocamos esse tema do extermínio, né, do povo negro. É assustador quando a gente passa a avaliar o que esse contexto histórico fomentou e o que é hoje o racismo, como a gente deve pensar o racismo. O racismo, ele hoje é engessado nas nossas estruturas sociais. Ele é estrutural por sua essência e tornou-se institucional. Então, quando se torna institucional, você mexe com todos os objetos sociais da sociedade, como o mercado, como o Estado, ou seja, o racismo ele está dentro desses objetos sociais. Um exemplo típico, um exemplo claro, concreto que a gente tem é sobre a representatividade política no âmbito nacional, por exemplo, né? Se a gente for olhar o Congresso Nacional, números apontam que apenas 10% do total se consideram pardos ou negros, né? Então vejam o quanto isso é bem evidenciado. Se a gente for olhar para o mercado de trabalho, pegando uma renda abaixo de 3 salários mínimos, por exemplo, a gente consegue também deixar claro que é a população negra que faz parte desse nicho de mercado. E quando a gente pega as nossas instituições, de uma maneira geral, principalmente o Estado, também, se a gente for avaliar, a grande maioria das profissões do serviço
público, da casta do serviço público, principalmente no poder judiciário do país, óbvio que a gente tem exceções, mas a grande maioria são de pessoas brancas, trazendo para o mercado o grande empresariado, as grandes corporações, os milionários do Brasil são pessoas brancas. Então, esse racismo estrutural que acabou fomentando isso institucionalmente é onde a gente deve pensar o extermínio do povo negro, porque não é só a violência material, é a violência simbólica, é a violência quanto à identidade. Esse caso dessa criança, do Miguel, por exemplo, em Pernambuco, que a sociedade civil tratou logo do tema racismo, óbvio que tem todo um aparato jurídico aí para se analisar, mas essa sociedade civil se viu dentro dessa identidade do negro, do menino negro, de comunidade, de periferia, porque o racismo é tão estrutural que você nem consegue enxergar primeiro nessa situação a questão jurídica, a questão legal. Sim. E isso é tão preocupante porque a gente começa a fazer reflexões diante disso. Vejam o quanto isso faz nós refletirmos. Quando aconteceu o caso, o delegado ele tipificou o crime como homicídio culposo segundo o processo penal, enfim, né? Segundo a legislação. Mas ele poderia caracterizar outro crime, como por exemplo alguns especialistas da área jurídica apontam que seria abandono de incapaz seguido de morte. Especialistas da área criminal, né? E aí, se esse crime fosse tipificado, caso o Ministério Público e o juiz dissessem não é esse, batessem os seus devidos martelos, essa senhora pegava uma pena muito maior do que a pena do homicídio culposo. Aí é onde entra essa questão das reflexões simbólicas sobre o racismo, porque essa sociedade civil que logo criminalizou todo esse contexto fez a seguinte reflexão: veja o quanto o racismo ele está impetrado, tanto positivamente quanto uma questão de reação mesmo. E aí essa sociedade disse, poxa, e se fosse ao contrário? E se fosse a filha ou um filho da madame cuja empregada negra de periferia cometesse esse crime? Será que a impunidade seria a mesma e tal? Será que ela teria as mesmas condições de pagar os melhores advogados para defendê-la, né? Então veja o quanto isso veja o quanto o racismo ele consegue se introjetar no seio de uma sociedade. E as pessoas estão cansadas. Essas pessoas que sofrem essas violências materiais, simbólicas, de exclusão, de opressão todos os dias, elas estão cansadas. Então elas reagem naturalmente contra essas ações. E no Brasil, o racismo ele não é amparado como nos Estados Unidos é amparado, devido justamente ao processo histórico. Aqui no Brasil, você pode ser milionário, você pode ser rico, você pode ser um apresentador de programa conhecido, mas se você for negro, o seu status social, ele não impede de que você seja vítima do racismo. Não impede. Aqui a gente está cansado de ver pessoas sendo acusadas de racismo, pessoas públicas, pessoas que fazem parte de determinados status e casta social. É como se fosse assim. Aqui você pode ser milionário e bilionário, como os professores falaram. Mas se você é negro, você já é inferior a mim em sua essência, que é muito ruim para o seio de nossa sociedade. A gente vê o Estado de segurança pública, por exemplo, se a gente for avaliar, como é que o Estado de segurança pública age em determinadas ações numa favela, numa comunidade, e como ele age na classe alta, tomada por pessoas ricas e brancas. Então são essas reflexões que a gente deve fazer, embora hoje não há mais momento, essa sociedade civil, essas pessoas que sofrem essas violências, elas passaram mais a não refletirem e sim a executarem determinadas ações, ora até defensivas, para não serem exterminadas. Então é mais ou menos isso que eu acho que acontece no Brasil e que só nós podemos mudar muito rapidamente, por sinal, este cenário. Até porque esse racismo institucional, ele de 2 anos para cá, ele passou a ser colocado externamente com mais força. E isso é muito perigoso. Então é isso, rapaziada. Valeu! Não tem mais o que comentar assim. No caso de racismo no Brasil, a gente sempre, acredito que já foi falado que sempre foi mascarado, né? Nunca deixou-se evidente. É evidente que a gente vê, lógico, nos noticiários, mas sempre foi mascarado a partir de um momento que o branco chega e diz: eu não tenho preconceito, ou na verdade, nem que seja branco, o que é o branco, o que é o
o negro, que é o amarelo, né? Então a gente sabe que no intuito todo mundo tem preconceito, né? Aquele conceito pré-estabelecido todo mundo faz constantemente, não tem como escapar dele. Agora, evidenciar o racismo em si, a gente sabe que são nas mínimas coisas, né? Numa tonalidade de fala, né? Na que a gente sabe muito bem que se trata de racismo. Só que aqui no Brasil é sempre muito mascarado, né? Ou muita gente quer passar pano, né? Dizer que não é. Mas que existe. Da mesma forma que existe nos Estados Unidos, que é declarado, né? Já que nos Estados Unidos é declarado, acho que é declarado. E eu acho que é só isso que eu tinha que acrescentar. Agora, no meu ver, sobre o assunto menino, né? E caiu. Infelizmente foi negligência da patroa. Eu não consideraria como racismo isso. Ali foi negligência mesmo, entendeu? Mas racismo eu não consideraria, não. É negligência da patroa, é crime por negligência. A criança está sob a tutela da patroa. Então eu acho que é isso. Então, depois dessa, vamos dar uma encerrada aqui o nosso podcast. Esse podcast eu vou oferecer em homenagem a Ágata, a João Pedro, a Miguel, a Marielle e outros negros que faleceram, né? Por causa desse genocídio que vai ser difícil não acontecer. E vamos nessa. Obrigado a todos aí. Obrigado aos professores. Mais uma vez a Miris e ao professor Leandro pela sua participação. E não esqueça, todo mundo que precisa mesmo dá um like no nosso vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta a nossa página no Facebook também. Todo mundo metendo o dedo no nosso canal. Nosso canal. E eu quero também agradecer aqui, né? Agradecer a todos aqui. A gente chegamos a 100 inscritos essa semana. E agradecer valeu, a todos. Pessoal, muito valeu. obrigado aí. E o rumo é aquele, né? Rumo a 1000 inscritos aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. A nossa meta é 1000 inscritos. Ajudar a gente a bater essa meta aí. Até a próxima e Boa. vamos lá. Tchau, tchau.